século XVIII, antes da Era Comum, tá bom? Voltando aqui para o texto. Influência do politeísmo. Olha só, vai prestando atenção, hein? Influência do politeísmo. No politeísmo cananeu, Yahvé era um dos muitos deuses adorados. Presta bem atenção. No politeísmo cananeu, Yahvé era só mais um. Aí aqui em Goiás, a gente costuma falar, né? Quem é o fulano na fila do pão? Então, quem era Yahvé na fila do pão? Era só mais um. Só mais um Deus. Ele era associado à fertilidade. Presta atenção. Ele era associado à fertilidade. Por isso, o pênis daquele tamanho. A guerra, por isso, a armadura. E a tempestade. Aí já foi uma característica que ele adotou de um outro Deus, que daqui a pouquinho a gente vai saber quem que é. E também, mais tarde, a guerra. Por isso, a armadura também. Ah, já está aqui, né? Já acabei de ler. O TDAH é terrível, hein? Acredita-se que a adoração de Yahvé tenha sido influenciada pela adoração de outros deuses cananeus, como El e Baal. El é pai de Yahvé. E Baal é o irmão. Salvo engano, o irmão mais velho de Yahvé. Acho que é o primogênito. Yahvé, se não me engano, é o terceiro. Tem Baal, tem uma outra irmã, aí que vem Yahvé. Abaixo, uma imagem de Yahvé e uma iconografia do sítio arqueológico de Kuntilet Ajerud. Esse sítio foi descoberto em 1978. Então, eu coloquei aqui para vocês as duas imagens, que está na capa, né, do vídeo da live, que eu fiz com o auxílio da inteligência artificial. Está aqui, olha, Yahvé, com a estola sacerdotal, com o manto sacerdotal, com todos os apetrechos sacerdotais dos sacerdotes, né, lá da Torá, dos sacerdotes que estavam na tenda, né, do arraial, servindo a Yahvé. Está aqui, olha, né, ele vestido, olha o tamanho dos chifres, a cara de boi. É assim que se representa Yahvé. Para não falar que nós estamos mentindo e inventando, a imagem que foi feita pela inteligência artificial inspirada nessa daqui, do sítio arqueológico de Kuntilet Ajerud. Aqui acima, né, a cerâmica, aqui abaixo o mapa de onde fora encontrado, né? Fica nas proximidades da Jordânia, do Sinai, de Judá, antiga Judá, hoje Cisjordânia, né, próximo de Jerusalém. Aqui, mais uma vez, Yahvé, desenhado. Esse desenho aqui, essa cerâmica, é atribuída a 1300 ou 1800 antes da Era Comum. Então, ali, Yahvé já era representado por uma iconografia, como vocês podem ver aí, tá? Aqui eu tive o cuidado da inteligência artificial não deixar pênis, né? Como tá aqui, ali, para não ter problema. Mas deixei ele bem vestido com essa estola. Agora eu pergunto para você que está assistindo a live, se você à noite acorda no meio da noite, você faz lá as suas orações, aí você acorda, vai fazer uma vigília, e aí ao seu lado aparece um homem muito grande, com os pés de boi e a cabeça de boi, e um pênis bem grandão, como esse daqui. Quem é para você? Quem é para você? Pode colocar aí nos comentários. Quem é para você? Muitos vão falar, é Satanás, que nem existe. Que nem existe, é outra invenção. Né? É outra invenção, é uma criação que nós já estamos preparando uma aula muito boa aqui também, para trazer tudo sobre Satanás também, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. Bom, ele é o pai de Yahvé. Olha só, viram? El é o pai de Yahvé. Na mitologia cananeia, El e Asherá são considerados os pais de uma família de deuses, incluindo Yahvé. El era o soberano dos deuses e Asherá era sua esposa. Está aqui El, pai de Yahvé, que é o Deus principal. Está aqui ele aqui, olha. Isso aqui é achado arqueológico. Isso aqui não fomos nós quem fizemos. Isso aqui não é inteligência artificial. Tá bom? Isso aqui é um achado arqueológico. É uma imagem que fora escavada e que fora datada
de aproximadamente também cerca de 2.000 a 2.500 anos antes da Era Comum, tá bom? Aqui está, perdão, do ano 2000, perdão, do ano 2000 antes da Era Comum, entre 2000 e 1.500 antes da Era Comum, tá bom? Ou seja, quase cerca de 3.500 a 4.000 anos. Aqui está Asherá também, uma imagem dela, né, também quebrada aqui, foi achada também em um sítio arqueológico, olha. Então, esse daqui é o pai de Yahvé, essa daqui é a mãe de Yahvé, e você que está assistindo a live, assistindo o vídeo depois gravado, a live depois gravada, se você acredita que Jeová, ou Yahvé, ou Javé, ou Yarvá é seu pai, tá aqui seu avô, aqui ó, é o seu avô, né, Sofia? A Sofia até olhou para mim, a minha cadela tá ali, até olhou para mim. Tá aqui o seu avô, e tá aqui sua avó. É seu avô, e Asherá é sua avó, tá bom? Para você que acha que Deus Pai, acha que Yahvé é o Deus Pai, então estão ali os seus deuses avós, o seu avô e sua avó. Yahvé é considerado filho de El e Asherá. É associado à tempestade, olha só, à guerra e à fertilidade. Baal é o outro filho de El e Asherá. É associado à fertilidade, essa fertilidade aqui de Yahvé, ele assimila de Baal, tá bom? E a tempestade assimila de Baal. E a guerra assimilou de Baal. Olha aqui a outra irmã dele aqui, ó. Astarte é a filha de El e Asherá. É associada também à fertilidade, ao amor e à guerra. Olha aqui mais duas características, né? Ou três características que Yahvé vai assumir dos seus irmãos Baal e Asherá. Além da tempestade, além da guerra, além da fertilidade, o amor também. Ele assimila. Esse amor aqui não é um amor fraterno, é um amor, né, eros, tá bom? Um amor entre homem e mulher e tal, etc. Aquilo todo, aquela coisa arada, gostosa toda, que vocês já estão acostumados aí. A Nath é a outra filha, mais uma irmã. Eu vou repetir. Para você que acredita que Yahvé, Jeová, Yarvá é seu pai, é seu Deus, é seu avô, tá bom? Asherá é sua avó, Baal é seu tio, Astarte é sua tia e Anat também é sua tia. Então tome bênção, seus tios, seus avós, viu, cristão? Porque você não sabia. E detalhe, o teu Deus tem um te leva bem grande, tá bom? Tem a cara de boi, pé de boi, corpo de homem e um chifre enorme. Esse é o teu pai. Só se você brigar aqui com a história e com a arqueologia. Porque esse é o Deus que os cristãos servem. Esse é o Deus que os cristãos adoram. Não tem como mentir. Então, se você não sabia, ela é seu avô, Asherá é sua avó, tá bom? Astarte é sua tia, e Anat também é sua tia, e Baal é seu tio. Beleza? Anat é outra filha de El e Asherá. É associada à guerra, à fertilidade e à proteção. Então, quando você vai a algum lugar, Deus te proteja, benção, tio, Deus te proteja. É Anat que faz essa proteção, tá bom? Sua tia Anat. Só que eu vou te contar aqui baixinho. O templo de Jerusalém, os sacerdotes mataram esses deuses aqui e associaram as categorias deles, as qualificações deles, associaram tudo aquilo que eles faziam em um Deus só, chamado Yahvé, que o cristianismo vai chamar de Deus Pai. Tá bom? Olha só, tem mais um aqui, tem mais um tio para você aqui, ó, que é Shapar. Shapar é o outro filho de El e Asherá. É associado ao sol, à justiça e à verdade. Então, quando você sai ao sol, você dá bênção para o seu tio. Benção, tio Shapar. Tio Shapar, benção. Olha para o sol e dá bênção, tá bom? Ele é associado ao sol. Quando você passar em frente ao Tribunal de Justiça, benção, tio Shapar, porque ele é associado também à justiça. E quando você falar de verdade, qualquer coisa sobre a verdade, lembre-se do Deus que controla o sol, a justiça e a verdade.
que é Shapar também. É seu tio também, tá bom? Todas essas qualidades, todos esses atributos, todos esses adjetivos vão ser assimilados por Yahvé. Ele vai assimilar tudo isso aí. E aí, por volta de 250, 300 antes da Era Comum, todos esses deuses já estavam mortos e Yahvé assimilou todos eles na sua personalidade, no seu caráter, tá bom? Nos seus atributos. Outros deuses cananeus e ugaríticos, mas que não são seus tios. Talvez sejam seus primos, sejam, de repente, seus tios avós, alguma coisa assim. Havia outros deuses cananeus, como Hadad, não é o que está aí taxando todo mundo, não, tá? Reshef e Moler, tá bom? Também são mencionados como os filhos de El e Asherá. Olha só, todos são seus tios também. Olha que bacana, olha que beleza, todos são os tios também. Hadad é tio seu, é seu tio. Reshef é seu tio. E Moler também é seu tio, tá bom? São todos mencionados como os filhos de El e Asherá. Mas tem mais outros deuses que não são filhos de El nem de Asherá. Relação com a Bíblia hebraica. Deixa eu ver como é que está aqui o chat com isso aqui. Deixa eu ver o que o chat está aprontando aqui. Canal Vivendo Sem Religião, boa tarde, bem-vinda. É a nossa amiga Maria. A Júlia está dando boa tarde aqui para a nossa amiga Maria. Boa tarde, professor. Obrigado, Maria. O Tiago Ciências Humanas também já foi cumprimentado, mas eu coloco ali boa tarde dele também. Boa tarde, meu querido amigo Tiago. Hoje eu farei uma live sobre o que é Deus. Basicamente explicarei por que ciência e religião não devem se misturar. Ah, bacana. Muito bom, meu amigo. Aqui a Dona Maria manda um abraço aqui para o professor Marcos, lá do nosso canal amigo, que a gente está citando aqui agora nas nossas descrições. Está aqui, ó, na descrição dessa live, está lá. Canais parceiros. Está lá o canal do Marcos, o canal do Toshio, tá bom? O canal do Tiago aí, Ciências Humanas TV, e outros canais mais também. Tem o canal da nossa amiga, eu recentemente fiz amizade com ela agora, esqueci o nome dela aqui agora, mas me fugiu o nome aqui agora. Tá aqui na descrição. É Abrindo Mentes, acho que é isso, Abrindo Mentes, acho que é isso mesmo. É uma amiga também querida que está chegando aí. É tão nova também, que eu esqueci o nome dela, acho que é Eni, ou Esli, um negócio assim. Tá bom? Quem souber, por favor, coloque aqui no chat para eu falar o nome dela, da nossa amiga aí, direitinho. Bem-vindo, Dona Maria, canal Vivendo Sem Religião. Muito obrigado a vocês. Deixa eu tomar mais um golinho de água para a gente continuar aqui com a aula. Então, vamos lá. Mais um pouquinho aqui. Relação com a Bíblia hebraica. Relação com a Bíblia hebraica, com todos esses deuses aí. Vamos lá. Embora a Bíblia hebraica não mencione explicitamente a relação de parentesco entre El, Asherá e Yahvé, há referências à adoração de Asherá e Baal nos textos bíblicos e inúmeros achados arqueológicos confirmando que El era o deus principal do panteão cananeu ugarítico, né? Juntamente com sua esposa Asherá, sendo Yahvé seu filho. Então, assim, na Bíblia hebraica, a Bíblia hebraica sofreu várias reformas. Inclusive, uma das reformas mais profundas foi a pós-exílica no período persa. Aqui eles vão tentar esconder muita coisa, porque ali eles vão tentar criar um monoteísmo, tá bom? Então eles vão esconder mesmo. Só que os achados arqueológicos desmentem a Bíblia. Os achados arqueológicos fazem o quê? Enterram a Bíblia. Por exemplo, os achados arqueológicos de Kuntilet Ajurut, que mostra que El é o deus principal, Asherá era sua esposa, que Yahvé é só um filho de El, um filho pequeno, um menino, né, pequeno, filhozinho, piquititico, ali dentro do panteão cananeu ugarítico, né, apresenta, então, que
A verdade histórica e arqueológica é uma, totalmente diferente da Torá, totalmente diferente da Torá, totalmente da verdade da Bíblia, totalmente diferente da verdade das Escrituras. Portanto, El e Asherá são considerados os pais de uma grande família de deuses na mitologia cananeia, incluindo Yahvé, Baal, Astarte, Anat e outros. Essa relação de parentesco é importante para entender a evolução da religião cananeia e a influência que ela teve na formação da religião israelita. Lembrando que o verdadeiro Deus de Israel não é Yahvé. Yahvé é o Deus de Yehudá, de Judá. Tá bom? O verdadeiro Deus de Israel é El, o principal Deus. Quando você lê lá que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, quem é o Deus Altíssimo? É El. El é o Deus Altíssimo, tá bom? Yahvé vai assimilar El e os outros deuses cananeus. A assimilação de El e outros deuses cananeus por Yahvé é um processo complexo que ocorreu ao longo de vários séculos. Aqui está uma visão geral. Antes da gente continuar, olha só. Essa narrativa começa a nascer por volta de 570. E só em 250 a gente encontra traços arqueológicos e históricos de uma aceitação unânime de Yahvé como Deus principal. Então não foi de um dia para a noite. O mito, como eu disse nas minhas aulas e continuo dizendo, o mitólogo cria o mito, as pessoas vão questionar, não vão aceitar, os filhos dessas pessoas vão ser indiferentes, não vão aceitar muito, uns vão, outros não, os netos já vão aceitar um pouco, os bisnetos já vão nascer dentro da cultura, já vão nascer dentro de total aceitação e já vão até disseminar, pregar, espalhar o mito. Outro dia veio um crente aqui mal informado e mal informado, por causa da minha série sobre se a ressurreição de Jesus é um mito ou não, é uma farsa ou não, e eu expliquei sobre o mito. Como eu expliquei aqui agora para vocês, aí ele falou, você já viu o mito durar 2000 anos? Aí eu coloquei, eu já vi o mito durar mais de 10 mil anos, 12.500 anos, que é o mito da Pérsia, o zoroastrismo. O zoroastrismo tem 12.500 anos, está vivo até hoje, no judaísmo, no islamismo, no cristianismo e no próprio zoroastrismo. Aqui em Goiânia tem a comunidade Asha, que é uma comunidade zoroastrista. E lá, Zarastrusta, lá é ensinado o zoroastrismo, lá é ensinado a epopeia de Gilgamesh, né? Aqui na comunidade Asha, aqui em Goiânia. Já dei aula de hebraico lá várias vezes. Já fui professor de hebraico deles lá. Comunidade Asha, uma comunidade Zarastrusta, do zoroastrismo. 12.500 anos só. Judaísmo, 2.500 anos, é um mito. O islamismo, cerca de 1.400 anos, é mito. O budismo, mito. O hinduísmo, mito. Então aí, né, o budismo há cerca de 2.500 anos, o hinduísmo há cerca de 3.000, 4.000 anos, salvo engano. Estão aí, firmes. E tem muitos mais outros mitos, né, que estão firmes e as pessoas nem sabem porque não estudam. Aí vem aqui no chat ou nos comentários falar, beleza. Fala chat. Vem aqui falar chat. Bom, então El era o Deus supremo cananeu, né? Era o Deus da mitologia cananeia, considerado o pai dos deuses e o criador do mundo. Quem é o criador do mundo? El, e não Yahvé. El era associado à sabedoria, à justiça e à fertilidade. Yahvé vai assimilar esses atributos de El. Yahvé e El, uma relação complexa. Inicialmente, Yahvé era um deus da tempestade e da guerra. Presta atenção, Yahvé inicialmente era da tempestade e da guerra, enquanto El era o Deus supremo. Com o tempo, Yahvé começou a ser associado às características de El, como a sabedoria e a justiça. Yahvé também começou a ser considerado o criador do mundo, uma característica anteriormente associada a El. A assimilação de Baal e de outros deuses. Yahvé também vai assimilar Baal, tá bom? Inclusive, Yahvé vai aceitar vários sacrifícios humanos
Tem crente que nem sabe que na Bíblia tem sacrifícios humanos, né? Por exemplo, se você pegar aí o livro dos Juízes, você vai encontrar sacrifício humano lá. Né? Teve um indivíduo lá que votou o voto que aquele que, se ele vencesse a guerra, o primeiro que saísse da casa dele, ele sacrificaria para Yahvé. E ele sabia que na casa dele só tinha esposa e filhos. E aí a filha dele saiu e ele a sacrificou. Sacrifício humano. Aí vão ter os malabarismos, falando que ela foi entregue ao templo, que ela não pôde casar e nem gerar filhos, que foi castidade. Mentira. O termo hebraico indica realmente a pena capital, o sacrifício, o holocausto mesmo. Tá bom? Então não vamos mentir não. Para de mentir. E aceita a verdade que dói menos. Então vamos lá. Baal era o deus da fertilidade, da tempestade na mitologia cananeia. Yahvé começou a ser associado às características de Baal, como a fertilidade e a tempestade. Outros deuses cananeus, como Asherá e Astarte, também foram assimilados por Yahvé, com suas características e tributos sendo incorporados à sua figura. Viram? A implantação de Yahvé como Deus principal no lugar de Elo. A implantação de Yahvé como Deus principal no lugar de Elo é um processo que ocorreu ao longo de vários séculos. Aqui está uma visão geral. Período da conquista. Século 13, antes da Era Comum. É o período da conquista, né? Aqui narrativa bíblica, tá? Durante a conquista de Canaã pelos israelitas, Yahvé era o deus da tempestade e da guerra, enquanto El era o deus supremo da mitologia cananeia. Leiam Juízes, leiam Josué, que vocês vão ver ali. Leiam Deuteronômio também, a Torá inteira, tá? Mas principalmente de Deuteronômio em diante, Yahvé começa a tomar o lugar de El. Yahvé começa a tomar o lugar de El aos poucos. Yahvé vai assimilando ela e Josué vai falar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, que é Yahvé. Tá bom? O povo estava confuso. Qual Deus servir? É ela ou é Yahvé? Né? Então o povo nem sabia. Aí ele falava: eu e minha casa serviremos a Yahvé, ao Senhor. Período dos Juízes, está vendo aí? Olha, séculos 12 a 11 antes da Era Comum. Durante o período dos Juízes, Yahvé começou a ser associado à liderança e à proteção de Israel, enquanto El continuava a ser Deus Supremo. Até agora, El existe. No primeiro período aqui, que é o período da conquista, El era o Deus Supremo da mitologia cananeia, e Yahvé estava virando o Deus da tempestade e da guerra. Né? Vocês vão ver lá Josué fazendo, inclusive, um tipo de cântico, um tipo de oração, né? Que Yahvé sai lá de Seir, de Edom, e vem, manda chuva, tempestade, e a tempestade, a enchente, atola os carros dos seus inimigos, e ele, né, e o povo de Israel vence os seus inimigos, porque Yahvé mandou chuva, não é mesmo? Enquanto El ainda era considerado Deus Supremo da mitologia cananeia, no período dos juízes e no período da conquista. Vamos para o período da monarquia? Séculos 10 a 9 antes da Era Comum. Lembrando que quanto mais recuado de Jesus, vai aumentando o número de séculos e de anos. Quando vai aproximando de Jesus, vai diminuindo o número de séculos e de anos, tá bom? Então, dos séculos 10 a 9 antes da Era Comum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aí começa 1, 2, 3, entendeu? Então é regressivo. E depois de Cristo, progressivo. Período da monarquia. Com a ascensão da monarquia israelita, aqui relato bíblico, olhando para a Bíblia, tá bom? Não para a história, mas para a Bíblia, começou a ser apresentado como o Deus principal de Israel, enquanto El foi gradualmente substituído. Então, Yahvé começa, durante a monarquia, a ser apresentado como Deus principal por causa de quem? Por causa do mito de Davi. Davi não é confirmado se é uma pessoa histórica. Tem algumas coisas aí que pode sim, alguns achados, mas ainda não tem questão fechada, que pode confirmar que pode ser que existiu um rei Davi na história. Pode ser que existiu um rei Salomão na história, mas ainda não está confirmado, tá bom? Então,
Davi era o quê? Era judaíta. Davi não era israelita. Salomão era o quê? Judaíta. Ele não era israelita. Então eles eram reis da onde? Do sul. Eles eram reis da onde? De Jerusalém. Qual é o Deus de Jerusalém? Yahvé e não El. Né? Yahvé é Deus em Seir, de Edom, que é onde fica a Jordânia hoje, e é Deus também em Jerusalém. E mais tarde, nesse achado arqueológico aí, que eu mostrei para vocês, ele vai ser Deus também lá em Samaria. O Yahvé de Samaria cumprimenta Yahvé de Jerusalém. Tá bom? Com a ascensão da monarquia israelita, Yahvé começou a ser apresentado como Deus principal de Israel, enquanto ela foi gradualmente substituído. O templo de Jerusalém, construído durante o reinado de Salomão, século X antes da Era Comum, se tornou o centro da adoração de Yahvé. Então, Judá é Yahvé. A palavra Yehudá tem o mesmo tetragrama, o Yud-Re, Vav-Re, da palavra Yahvé, do nome Yahvé. É a mesma radical. São as mesmas letras, tá bom? Período do exílio, século VI antes da Era Comum. Durante o exílio babilônico, a adoração de Yahvé se tornou mais exclusiva e monoteística, e ele foi completamente substituído. Israel foi levado para a Síria e Judá para a Babilônia. Israel foi levado para a Síria, né? Ou seja, Samaria foi levado para a Síria e Jerusalém e Judá para a Babilônia. Então, o Deus que era El de Israel morreu. E o Deus que era Yahvé de Yehudá, Yud-Re, Vav-Re, né? Yud-Re, Vav-Re, que é, aqui no nosso idioma latino transliterado, é o Y, o H, o W e o H. Yud-Re, Vav-Re. Né? São as mesmas 4 consoantes da palavra Yehudá, que é Judá em português, tá bom? Então, ele vai morrer porque ele foi levado para a Síria, pelos assírios, né? Que hoje é onde fica a Turquia e Iraque. E Judá é levado para a Babilônia, e depois para a Pérsia. Período do Segundo Templo, séculos 5 a 1 antes da Era Comum. Com a reconstrução do Templo de Jerusalém após o exílio, a adoração de Yahvé se tornou ainda mais centralizada e exclusiva, se espalhando por toda a região. Então, a elite sacerdotal judaítica e não israelítica, mas judaítica, volta do cativeiro persa, babilônico persa, e implanta o culto a Yahvé na capital, Jerusalém. E aí, dali ele é espalhado para todo lado. A Torá, El e Yahvé. Item número 5, ponto número 5. A autoria da Torá é um tema de debate entre estudiosos e teólogos. A tradição judaica atribui a autoria da Torá a Moisés, que teria recebido as leis e os ensinamentos diretamente de Yahvé, ou seja, de Deus. No entanto, muitos estudiosos modernos questionam essa visão, argumentando que a Torá foi composta por várias fontes e autores ao longo de vários séculos, não podendo ter sido Moisés. O mais provável é que a elite sacerdotal de Jerusalém, durante o período persa, em cerca de 538 a 332 antes da Era Comum, tenham escrito, ou escritos, né, os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. Então, a elite sacerdotal, para a história e para a arqueologia, é que realmente são responsáveis pela Torá, por essa nova versão da Torá, por essa reedição da Torá, a partir de 570, 538 a 332 antes da Era Comum. E não Moisés. Teve um estudioso, um filósofo, né, que é judeu também, Spinoza, panteísta. Ele vai falar, não foi Moisés quem escreveu a Torá, mas aí ele comete outro erro. Vai falar que foi Esdras e Neemias. Ele trocou 6 por meia dúzia, porque Esdras e Neemias também não existiram. Não são personagens históricas, não tem nada, nenhum documento que comprove que eles existiram. Provavelmente, o livro de Esdras e Neemias, Esté, todos aqueles livros ali, tardios, são de autoria do Templo de Jerusalém, usando um pseudônimo ali, um pseudônimo, né? É um nome, um pseudonome,
né, um pseudonome, né, um nome que não é real, para atribuir àquelas pessoas. Então, foi bom Spinoza ter reconhecido que não foi Moisés, mas por medo da Inquisição, ele falou que foi Esdras e Neemias. Cometeu outro erro. Com medo da Inquisição, né, poderia ir para a forca, poderia ser empalado, então ele não quis se intrometer. Vamos aqui então para o 5.1. A teoria documental desenvolvida no século XIX sugere que a Torá foi composta por 4 fontes principais. Essa teoria já está em desuso, já está meio fora de moda, mas a gente ainda pode continuar utilizando ela, tá bom? Deixa eu ver como é que está a luz aqui para vocês, se está bom, se está muito escuro. Ainda está boa a luz ainda, né? Porque eu esqueci de ligar a luz central. Eu só com uma luz pequena aqui. Vamos continuar. Essa é uma teoria que já está um pouco fora de uso, tá? Já caiu em desuso, mas ainda é interessante a gente estudar, porque muitos rabinos vão falar que são inúmeras fontes J, inúmeras fontes E, inúmeras fontes P, inúmeras fontes D, tá bom? Não são só essas aqui. Mas vamos aqui para o básico. Então, a teoria documental, desenvolvida no século XIX, sugere que a Torá foi composta por 4 fontes principais, para a gente entender as origens de Yahvé, como ele é introjetado, enfiado na Torá, substituindo o elo, né? Fonte javista, J, fonte J. Essa fonte é caracterizada por usar o nome Yahvé para se referir a Deus. É associada à tradição do sul de Israel e não do norte, onde ficava o verdadeiro Israel. Fonte eloísta. Essa fonte é caracterizada por usar o nome Elohim para se referir a Deus. É associada à tradição do monte do norte de Israel, do verdadeiro Israel, que depois se transformou em Samaria, né? Ou Samária, para ficar uma pronúncia mais acadêmica, Samária. O povo chama de Samaria. Fonte sacerdotal, fonte P. Essa fonte é caracterizada por seu foco na legislação sacerdotal e no culto do templo. Aqui com essa fonte já tem a legislação sacerdotal, o culto no templo, o sacrifício substitutivo, já tem um monte de coisinhas aqui que não tinha até então, tá bom? É só você procurar comprar livros para estudar sobre essas fontes e o que caracteriza cada uma direitinho, desmiuçada, que você vai entender bem como Yahvé foi jogado dentro do culto judaico e se transformou no Deus principal. Fonte deuteronomista. Essa fonte é caracterizada por seu estilo literário e seu foco na história de Israel. Então, nós temos essas quatro fontes aqui: javista, eloísta, sacerdotal, deuteronomista. A javista enaltece e coloca o Deus Yahvé como Deus principal. A eloísta ainda mostra, né, as características do Deus do norte, que é El. A partir da fonte sacerdotal, eles vão destruir tudo que é do norte, reconstruindo e falando tudo em 1º e 2º de Crônicas. 1º e 2º Crônicas. Não é 1ª Crônicas, nem 2ª Crônicas, tá bom? 1º e 2º Crônicas. Também não é 1ª, nem 2ª Reis, nem 1ª, nem 2ª Samuel, nem 1ª, nem 2ª Macabeus. É 1º. Se trata de livros, e não de epístolas, nem de cartas. Então, a partir da fonte sacerdotal, eles vão matando Yahvé e introjetando, vão matando El e introjetando Yahvé. E vão dizer uma hora, né, que El é o mesmo Yahvé, que El Shaddai é o mesmo Yahvé, que Elion é o mesmo Yahvé. Vai ter até um momento, salvo engano, no Êxodo, que eles vão falar lá, os israelitas vão falar lá, mas os nossos pais não nos ensinaram esse Deus aí, né? Aí eles vão falar, não, mas ele é o mesmo Yahvé, ele é o mesmo El Shaddai, é o mesmo El, é o mesmo tudo, entenderam? Meu bem, por favor, liga a luz aí, por gentileza. Obrigado. Então, eles vão trazer essas informações, vão trazer isso, substituindo El e introduzindo Yahvé, para vocês entenderem. Então, El é o Deus do norte, o Deus do verdadeiro Israel. E Yahvé é o Deus do sul, adotado pelos judaítas. Inclusive, vou repetir, o Yud-Re, Vav-Re, que é o nome de Yahvé, que é onde está ali o Y, o H, o W e o H,
também com essas letras eu posso escrever em hebraico Yehudá, o nome de Judá, tá bom? Então, Yahvé é Deus do sul, El é o Deus do norte. Yahvé, Deus do sul, El, Deus do norte. Quem dominou tudo, quem controlou tudo e quem controla até hoje? O Deus do sul, o povo do sul, o povo de Judá. Inclusive, o Estado de Israel não deveria se chamar Israel, deveria se chamar Judá. Porque quem está ali, tudo que está ali é do sul, é de Jerusalém, não é de Samaria, não é de Israel. Tá bom? Mas vamos continuar para a gente encerrar. Essas fontes teriam sido compostas em diferentes períodos, desde o século 8 antes da Era Comum até o século 5 antes da Era Comum, e teriam sido reunidas e editadas para formar a Torá que conhecemos hoje. Então nós tínhamos uma Torá, ou algumas fontes da antiga Torá, do século 8 até o século 5, e a partir do século 5, né, teriam sido reunidas e editadas para formar a Torá que conhecemos hoje. Quanto à datação da Torá, os estudiosos realmente concordam que ela foi composta durante o período persa, cerca de 538 a 332 antes da Era Comum. Está vendo aí? Quando os judeus estavam sob o domínio persa. Os judeus e não os israelitas. Os israelitas sumiram, desapareceram da terra. Eles se misturaram com os judeus? Se misturaram. Eles se misturaram com os povos do sul? Se misturaram. Eles se misturaram com outros povos na Síria e em outros lugares? Se misturaram. E viraram tudo, no futuro, judeus, tá bom? No entanto, é importante notar que a Torá foi provavelmente composta e editada ao longo de vários séculos, e que a sua forma final foi alcançada apenas após um longo processo de revisão e edição, que foi acontecer durante o período persa. E ali o Deus de Israel, El, que é o pai de Yahvé, é assimilado por Yahvé e El desaparece. Ninguém nem sabe quem é El. A maioria das pessoas aí que não é do ramo, que não estuda isso, nem sabe quem é El, que é o verdadeiro Deus de Israel, né? Conclusão, a implantação de Yahvé como Deus principal no lugar de El foi um processo gradual que ocorreu ao longo de vários séculos. O Templo de Jerusalém e seus sacerdotes desempenharam um papel importante nesse processo, promovendo a adoração exclusiva de Yahvé e substituindo gradualmente El como Deus Supremo. As referências bibliográficas nós temos aqui, olha, uma história de Deus, história da vida privada 1, mitologia e religião na Grécia Antiga, Deus, uma biografia, a origem de Javé, o Deus de Israel e seu nome. Então nós temos aqui algumas referências. Quer dizer que aqueles que se tornam membros aqui do canal, ganham esse texto, ficam com esse texto, tá bom? Vão ter aí esse texto para guardar como arquivo, né? Para saber de onde vem o Deus cristão. O Deus cristão, que a maioria não conhece, que é esse daí, olha. Um touro, um homem, né, com a cabeça de touro, um ser antropomórfico. Ele foi encontrado em um sítio arqueológico. Aqui está ele novamente. Aqui, olha, né, com o pênis, que é da fertilidade, o escudo, que é da guerra, e os chifres, que é de Todo-Poderoso, né, o Todo-Poderoso, onde ele assimila El Shaddai, o Todo-Poderoso. Aqui está um segurança, que é um Bene Elohim, e aqui está a sua mãe, que vai se tornar sua esposa, Asherá. Então, o Deus cristão nada mais é do que um ser mitológico, antropomórfico, tá bom? Ele não tem aparência humana, não é humano. A aparência é de um homem-boi, é similar ao homem-boi da Grécia, que lá na Grécia é conhecido, né, como Minotauro, tá bom? Como Minotauro. Então, estão aí as origens dos deuses de Canaã, as origens do Deus cristão. O Gael está perguntando aqui se eu vou colocar o link para a live.
Eu vou colocar, ainda falta 11 minutos. 11? Isso. Faltam 11 minutos para terminarmos. Eu vou colocar assim, Gael. Deixa-me compartilhar aqui para você. Deixa-me compartilhar aqui. Está aqui copiar. Está copiado. Deixa-me agora colocar aqui no chat. Link. Opa, peraí. Deixa eu escrever aqui, Gael. Link para subir na live. Pronto. Tá aí. Agora compartilhar. Compartilhei e vou fixar. Tá fixado aí. Pode subir, galera. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Agora eu quero ouvir a opinião de vocês. Quem tiver dúvida, pode colocar aqui. O nosso amigo Tiago colocou aqui, olha. Concordo com Spinoza que a natureza é a fonte primordial da criação, sendo o que o senso comum chama de Deus. Na real, força cósmica que criou o universo através de leis naturais que criou o universo. Muito bem, é isso mesmo. O Beto também. Beto, boa tarde. A nossa amiga Júlia está cumprimentando. Nosso amigo Beto, aqui o Beto, né? Vamos aqui interromper. Deixa eu interromper aqui, remover. Deixa eu interromper aqui algumas para a tela. Remover do estúdio. Remover do estúdio. Aí, removi. O Beto também está. Boa tarde, professor. Excelente aula. Obrigado, Beto. Grande abraço. Tenta de novo aí, meu amigo Gael. Tenta de novo aí, Gael. Por favor, meu querido. Olha se não é o seu... Talvez eu não coloquei aqui o espaçamento também, né? Pode ter sido isso. Link para subir. Pode ser que eu não coloquei o espaçamento. Ctrl V. Aí, ó. Vamos ver agora, Gael. Tenta agora aí, meu querido. Se mais alguém quiser subir, tá? Nós temos ainda 8 minutinhos. Boa tarde, Júlia. Link para subir. Temos ainda 8 minutinhos. Geralmente as nossas lives duram 2 horas. A gente ainda tem 8 minutinhos aí. Quem tiver alguma dúvida... Vocês entenderam, pessoal? Vocês entenderam direitinho? Todo mundo entendeu o que foi explicado? Quem chegou agora e não está entendendo nada, não viu, eu te aconselho a rebobinar a fita. Se você não for subir aqui na live, rebobina a fita, tá bom? Quem chegou agora. Olha o Gael aí. Boa tarde, meu amigo Gael. Como é que você está, meu querido? Boa tarde, professor. Tudo bem? Espero que você tenha... Acompanhou a aula aí direitinho? Aprendeu direitinho? Sim, para mim essa é uma das lives, assim, acho que a melhor que você já fez. É muito importante para mim, porque eu tenho muita vontade de aprender sobre a origem de Deus e eu não encontro muitas aulas sobre isso, livros sobre isso. Então, para mim é muito importante essa live. E eu tenho que assistir tudo de novo, porque eu entrei no meio dela, então eu perdi algumas coisas aí. Bacana. O que você achou quando eu falei que aquele que entende que Yahvé é seu pai, né? Que o cristianismo transformou Yahvé em Deus Pai, em Deus de amor. Enquanto que ele é só um pequeno Deus tribal, malvado, muito perigoso, violentíssimo, né? Mas transformaram ele em Deus Pai. O que você achou quando eu falei que os cristãos aí que acreditam em Yahvé, que o avô desse cristão, já que ele é o Deus Pai, tem o Deus avô e a deusa avó. Que o Deus avô é El e que a deusa avó é Asherá, né? E que tem os irmãos, tem os tios, tem que tomar a bênção com os tios, que é Baal, né? Astarte, Anate. O que você achou disso aí tudo? Então, quando você falou que Baal era irmão do Yahvé, eu achei estranho, porque eu pensei que os dois eram rivais, era um contra o outro.
E também eu queria entender assim, ó, é, se Iavé se casou com Axerá, significa que ele casou com a própria mãe? Exatamente, né? Yahvé casou com a própria mãe. Mataram, castraram ela, tiraram ela, mataram ela e botaram Yahvé casado com a mãe. É semelhante ao mito de Édipo. Lembrando que quando fizeram isso, provavelmente, já tinham conhecimento ali do mito de Édipo, né? Onde o filho se casa com a mãe. Então foi exatamente isso que aconteceu. Assim. E eu tenho umas perguntas aqui, professor, que eu não sei se você respondeu quando eu não estava na live, mas eu vou fazer aqui, ó. O Iavé, ele sempre foi desse panteão que tem vários deuses? Sempre foi? Desde a origem? Sim, desde a origem, ele sempre foi, porque ele é um dos deuses, né? Do panteão ugarítico. Ele é filho de El. Então, ele sempre esteve ali. Ele sempre esteve junto, né? Com o pai, com a mãe, com os irmãos. Por quê? Porque ele faz parte do panteão ugarítico. Ele faz parte da cultura de Canaã. Ele faz parte, né, ali da cultura pré-israelítica, né, pré-judaica. Antes de existir um Israel de fato, antes de existir um Judá de fato ali, nas terras de Canaã, como nós conhecemos, né? Antes de existir um Israel e um Judá, como nós conhecemos na Bíblia. Já existia, né? Yahvé, já existia El. Então, El e Yahvé, o panteão ugarítico, ele é muito mais antigo do que esse Judá que aparece na Bíblia, do que esse Israel que aparece na Bíblia. Na verdade, Israel nunca foi originado de Abraão, nada. Israel é cananeu. Ele é do norte, ele sempre esteve lá. Então, eu tinha perguntado isso porque eu já ouvi, acho que foi você mesmo falando assim que Yahvé era um deus estrangeiro. Então, quando você disse isso, eu entendi que ele veio de outro lugar e quando ele foi para a Bíblia, ele entrou no panteão. Então, originalmente, ele não era do panteão, ele só entrou depois. Foi isso que eu tinha entendido. Ah, tá. Quando eu falei assim que ele é um deus estrangeiro, eu quis dizer assim que ele não é de Israel, ele é de Judá. Então, ele é um deus de Judá e ele é um deus de Seir, de Edom. Lá dos Edomitas, entendeu? Então, ele é de Edom. Então, se ele é de Edom, ele é estrangeiro. Quem é o Deus de Israel? É El. Então, Yahvé não é o Deus de Israel. Então, se ele não é o Deus de Israel, ele é um Deus estrangeiro. O panteão cananeu, ele é o panteão da região. A região, a circunferência territorial é conhecida como Canaã. Ali tem vários deuses que vão ser chamados de deuses cananeus, de panteão ugarítico ou panteão cananeu. Então, quando Yahvé é assimilado pela cultura de Israel, é um Deus estrangeiro que entra em Israel, porque o Deus de Israel já está no nome de Israel. É El. Não é porque é filho de El que é nacional, que é um Deus nacional. Tá bom? Quem é nacional é El, e não é Yahvé. Yahvé é de Seir, de Edom. É lá do templo de Seir, é onde ele aparece primeiro na história, onde ele aparece primeiro na Bíblia. Ele vem de Seir de Edom e vem para Jerusalém, e depois ele sobe para Samaria. Por isso que nesse achado que nós colocamos aqui, deixa eu ver se eu consigo colocá-lo de novo. Arquivo de imagem, está aqui. Nesse achado que nós colocamos aqui, olha, de Kuntilet Ajrut, vai aparecer aí agora. Aqui em cima está escrito que o Yahvé de Samaria saúda o Yahvé de Jerusalém. Mas Yahvé não é originário nem de Samaria, nem de Jerusalém. Ele é originário de Seir, de Edom, lá de Edom. Compreendeu? Então, em relação
a nacionalidade, Yahvé é estrangeiro. Ele não é o Deus principal, ele é o Deus nacional de Israel daquela época, da tribo de Israel, do povo de Israel. O Deus nacional é El, que já está no nome, Israel. Entendi, sim. Uma outra coisa que eu queria muito perguntar, e eu não encontro em lugar nenhum a resposta para ela, é sobre os atributos desses deuses. Todos esses deuses aí, El, Asherá e principalmente o Yahvé, eles tinham os atributos de onisciência, onipresença, potência, eternidade, esses atributos aí, eles tinham? Então, eles eram soberanos, né? Eles eram deuses soberanos, eram deuses criadores, geradores, doadores da vida, mandava a tempestade, controlava os exércitos, controlava a vida e a morte. Então, sim, eles eram deuses onipotentes, eles eram deuses soberanos, eles eram deuses que tinham, sim, essas características, né? Mas nem todos eram tudo que Yahvé era. Yahvé se tornou, em primeiro momento, soberano, onipotente, onipresente, onisciente, porque ele assimilou todas as características de todos os outros deuses. Tem uma personagem no X-Men, se eu não me engano, eu acho que é a Vampira. Se eu estiver errado aí, você até me ajuda, galera. Acho que é a Vampira, que se ela tocar no você, ela tira os seus poderes, não é isso? Ela absorve, ela assimila os seus poderes. Acho que é isso, a Vampira, né? Eu acho que até ela tem um episódio, não sei se é ela, que explode, que arrasa com tudo, porque de tantos poderes que ela tem, acho que não sei se é ela, não me lembro agora, posso estar confundindo. Então, Yahvé vai assimilar. Então, vai ter momento na Bíblia que Yahvé aparece como soberano, vai ter momento na Bíblia que Yahvé aparece como onisciente, onipresente e onipotente, e vai ter momentos na Bíblia que Yahvé aparece como Deus de amor. Quando ele se torna um Deus de amor, ele perde a sua soberania. Ele deixa de ser onipotente, onipresente e onisciente, porque ele é amor. Entendeu? Então ele não tem como ser mais soberano. Porque o Deus soberano é aquele que faz o que é bom e faz as desgraças. É o Deus que destrói e que reconstrói. Que tira os filhos e os bens e que devolve filhos e bens. Esse é soberano. Agora, Deus de amor, que foi criado depois, já no finalzinho do período persa, transforma ele em Deus de amor. Então, ali é tirada a sua soberania, é tirada a sua onipotência, a sua onisciência e a sua onipresença. Apesar de, na Bíblia, conter lá um balaio de gato, um amontoado, que os crentes não sabem fazer uma leitura histórica e acham que um período ali está amarrado no outro, que é tudo a mesma coisa. Não é. Então, ora Deus vai ser soberano, ora Deus vai ser onipresente, onipotente, onisciente, ora Deus, no caso eu falo Yahvé, né, vai ser amor. Perdendo a sua onipotência, onisciência, onipresença, né? Vai perder. Quando você fala isso, que ele perde os atributos, ganha outro, isso mostra que os atributos dele não é absolutos, porque assim, um Deus real, se tiver os atributos dele sempre são absolutos, ele nunca perde, ele nunca para de ser eterno, onipresente, onisciente. Então, se Yahvé, ele perde os dele, então ele não tem uns atributos absolutos assim, de um Deus real mesmo. Exatamente, até porque, assim, não sei se você lembra, nós falamos na introdução, né, que quando um Deus, no mundo antigo, não conseguia entregar as bênçãos, não conseguia realizar a vontade e os desejos do seu fiel adorador, ele era substituído ou assimilado por outro Deus. Não sei se você observou isso aí. Não, essa parte eu não vi. Então, por isso que Yahvé, ele como estão criando ali o monoteísmo, a partir de 570, 530, antes da Era Comum, o que o Templo de Jerusalém vai fazer? Vai fazer malabarismos para manter Yahvé
no poder, como Deus principal. Quando ele é soberano, então é ele que faz o bem, faz shalom, que faz a paz, mas também faz ra. Ele também que dá as desgraças. Se as pessoas começam a arruinar, a terra começa a ser invadida, você começa a se tornar escravo de grego, de romano, opa, peraí, então eu tenho que mudar isso aqui. Deus não é mais soberano. Deus, ele é agora onisciente, onipresente, onipotente, ele cuida só do mundo espiritual, o meu reino não é desse mundo, ele não é desse mundo, não se envolve com as coisas desse mundo. Então, ao invés de assimilar um outro Deus, como era feito, como sempre foi feito, e trocar, substituir, o que é que eles fazem? Malabarismos para manter ele como Deus principal. Então, ora ele é onipotente, onipresente, onisciente, aí a coisa deu ruim. Não, agora ele é amor, ele é compaixão, você sofre aqui no mundo, mas quando você desencarna aí, ele te recebe, aí você tem um céu com ruas de ouro e de cristal, entendeu? Uai, mas cadê? Não é potente, não é onipresente, não é onipotente, não é onisciente, não é todo poderoso, não é soberano? Não é ele que faz a desgraça, que faz a paz? Não é ele que controla tudo? Não, mas não é bem assim e tal, é porque é o seguinte, da agora para frente, o negócio agora é assim, ó, lá vai ter ruas de ouro e cristal, se você for bom, você vai desencarnar e entrar no Guirrinom, aí você vai ascender até o terceiro céus. Então agora eles vão mudando as narrativas e mantendo o mesmo Deus. Só vão mudando as características deles. Só vão mudando as características dele, mas mantém ele lá. Antes, o que eles faziam? Substituir o Deus, tirar o Deus fora. Então, no início do vídeo, depois você retorna a live e veja tudo do início, nós colocamos lá, né, que esses deuses, quando eles não conseguiam atingir a meta do povo, que o povo não atingia suas metas, não tinha suas conquistas, que o povo era conquistado, que o povo era escravizado, que o povo era derrotado em uma guerra, eles trocavam de Deus. Porque aquele Deus não servia mais, entendeu? Entendi. Então, isso aí que você falou de trocar as características, me lembrou uma coisa que você falou, que eu ouvi, que era Yahvé era do mal, vingativo, e não era aquele pai amoroso. Então, assim, lá no Novo Testamento, Deus é todo amoroso. Então, eu queria saber, o Yahvé do Antigo Testamento, ele é qual dos deuses lá do Novo? Que tem Jesus, Espírito Santo, Deus Pai, e Yahvé é qual desses? A igreja, a doutrina cristã, a teologia cristã, quer que seja o Deus Pai. Né? Quer que seja o Deus Pai, e quer que a gente acredite, né? E tem muitos crentes que acreditam, inclusive tem igreja chamando Yahvé de Javé, de Yahvé, de Jeová, de Yarvá, de Yahshua. Tem a igreja chamando aí ele de tudo quanto é nome, para tentar responder essa sua pergunta aí. Então eles querem que a gente acredite na teologia cristã tradicional, que Yahvé é o Deus Pai, que Jesus é o Deus Filho, e que o Paráclito, né, o Consolador, é o Deus Espírito Santo. Mas que no frigir dos ovos, os três são um. Os três são únicos. Os três não são três, é um só. No frigir dos ovos é tudo. Mas assim, para a gente fazer algo racional, Yahvé aqui seria o Deus Pai, tá? O que não é. Não é de maneira nenhuma. Não é mesmo. Pode o teólogo pular 5 metros de altura, fazer tudo quanto é malabarismo. Aqueles malabarismos assim, mas era aquela época, era o contexto da época, era a história da época, era o momento, por isso que ele fez aquilo, por isso que ele agiu daquele jeito, né? Era não sei o que, isso aqui, outros são os malabarismos. Tudo malabarismo, tudo tentando enganar a gente com 171. Então, Yahvé na cultura judaico-cristã, perdão, na cultura cristã não judaica, mas na cultura cristã, na teologia cristã, católico, protestante, tradicional, seria o Deus Pai, que é o Pai de Jesus. Só que quando Jesus está lá na cruz, na narrativa bíblica, nós não temos dados históricos nem arqueológicos que corroborem com o Jesus que foi crucificado. E eu vou até mais longe um pouquinho, Gael. Nós não temos dados arqueológicos nem históricos que comprovem
a existência de um Jesus de Nazaré que pregou, que foi preso, que foi julgado, que foi condenado, que foi executado, que foi enterrado, né? E que ressuscitou ao terceiro dia. Não temos nenhum dado arqueológico que corrobore com isso, tá bom? Não existe nenhum dado. Então, a teologia tradicional quer que a gente acredite que Deus Pai é Yahvé, é o Deus, né, do Antigo Testamento, é o Deus lá do Antigo Testamento. Aí eles fazem aqueles malabarismos todos para dizer que aquilo lá era contexto da época, era não sei o que, tal e coisa e tal. Quando eles fazem esses malabarismos, mas é o contexto da época. Ali eles negam a onisciência, a onipresença e a onipotência. Ali eles negam a soberania. Que Deus mais fraco seria esse, que ele é Deus só daquela época, e ele não conhece as outras épocas? Então não tem onisciência, não tem onipresença e não tem onipotência, entendeu? Fui claro? Você quer que eu seja mais didático um pouquinho? Teve alguma dificuldade? Deu para entender, mas assim, o que parece mesmo é que são dois deuses diferentes, então. O do Antigo Testamento é um, se o do Antigo Testamento não é o Deus Pai, nem Jesus, nem Espírito Santo, então lá são outros deuses, só que igual ao Antigo. Acho que foi isso, né? Isso. O Deus da Bíblia hebraica, que em primeiro momento é El, depois se transforma em Yahvé, né? Yahvé vai assimilar o próprio pai, matar o pai, casar com a mãe. Depois ele mata a mãe também, transforma a mãe em um poste ídolo. Você pode ler na sua Bíblia que vai aparecer lá poste ídolo. No hebraico está Asherá, não é poste ídolo, é Asherá. É um desrespeito à divindade, a tradução para poste ídolo, tá bom? Então, de forma nenhuma, de maneira alguma, o Deus Pai do cristianismo é Yahvé. A doutrina cristã vai querer que seja. A igreja vai querer que seja. Igreja protestante, igreja evangélica, igreja pentecostal. Pode olhar aí, um monte de igreja pentecostal usando kippá, usando estola sacerdotal, usando tale, usando arca da aliança. Quem é que ordenou para usar essas coisas? Yahvé. Não foi El. Ele é assassinado, é morto, é escondido pelo templo de Jerusalém, né, antes do arraial. Antes de nascer ali, aquele arraial, todos aqueles sacrifícios, todos aqueles holocaustos e tal. Antes da tenda, né, antes da tenda do deserto ali de Israel, eles matam El e introjetam Yahvé. El é o Deus lá do norte, é o Deus lá de Israel, dos israelitas. Por isso que eu falo, Israel atual, feito em 1948, quando o brasileiro Oswaldo Aranha era o presidente da ONU e assina a criação do Estado de Israel, não deveria se chamar Israel, deveria se chamar Judá, porque Yahvé nunca foi o Deus de Israel. Deus de Israel é El, que é o Deus Altíssimo, o Deus de Melquisedeque, o Deus que mora no topo da montanha mais alta lá do Oriente Médio, que ninguém sabe qual que é, ninguém sabe onde ela fica também, tá bom? Os historiadores estão procurando ainda, a arqueologia ainda está procurando. Então, de forma nenhuma, jamais, nunca, El ou Yahvé pode ser o Deus Pai. Inclusive, os pais da igreja brigaram muito, que eles não queriam o Antigo Testamento, ou seja, a Bíblia hebraica, no cristianismo. Eles não queriam, mas foram votos vencidos por Justino ou Marte, que foi quem criou o malabarismo de introjetar a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, no cristianismo. E aí eles tiveram que fazer uma doutrina no século IV, em 381, para poder limpar a barra, para poder falar que Yahvé, que é o Deus de Judá, é o Deus do sul, é o Deus de Seir, de Edom, não é Deus de Israel. Yahvé é estrangeiro, apesar de ser filho de Ela. Mas preste atenção, panteão cananeu, Canaã, tudo aquilo ali, é toda aquela região ali. Em Canaã tem vários países, vários povos, várias nações. Israel é uma nação, Judá é outra nação. Então Yahvé é um Deus estrangeiro que assimila o Deus El, que é o Deus do norte, o Deus de Israel. E aí a igreja, por meio de Justino, introjetou
o Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica, na teologia cristã, e inventaram em 325 e foi ratificado em 381 por votação, meu nobre e querido irmão Gael, meu amigo, parceiraço aqui do canal. Inventaram a Trindade dizendo que que Yahvé é o mesmo Deus Pai, que Jesus clamava, que Jesus orava, Pai e tal. Só que, quando você olha para Jesus na cruz, quando ele está ali agonizando, no final da sua vida, a quem ele ora? A Yahvé ou a El? Ele ora a El. Eli, Eli, lama sabachthani. Ele está falando em aramaico, porque ele só sabia falar aramaico. Jesus era analfabeto, cananeu, exatamente, de Nazaré. Inventaram que ele nasceu em Belém, mas a cidade dele é Nazaré. Nazaré é no norte. Nazaré é em Samaria. Nazaré é no antigo Israel. Nazaré não é no sul, não é em Belém de Judá. Inventaram que ele nasceu em Belém, mas que migrou para o norte. No norte, o Deus é El. Ainda durante a época de Jesus, os samaritanos adoravam El e não Yahvé. Os samaritanos tinham uma rivalidade com Yahvé. Por isso que a mulher samaritana vai perguntar para Jesus: aonde é certo orar? No templo de Jerusalém ou no templo de Samaria? Ou nas montanhas de Samaria? Por que montanhas de Samaria? Porque El mora nas montanhas altas. El habita os grandes montes. El é o Deus das alturas, é o Deus altíssimo. Então, Jesus fala, vai chegar um tempo que nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Né? E lá na crucificação ele chama Eli, Eli, lama sabachthani. Ele está falando El, por que me desamparaste? Ele não chama por Yahvé. Jesus não chama por Yahvé. E os crentes não sabem disso. A teologia cristã ignorou isso. Então, se Jesus reconhece alguém como pai, é ele e não Yahvé. Mas a doutrina cristã vai falar que o Deus Pai é Yahvé. Então, professor, aproveitando que a gente está falando do Deus do Antigo Testamento, de El, que ele parou de existir depois que Yahvé ficou no lugar dele, assim, isso é um fato que no Antigo Testamento é politeísta, só que depois se tornaram monoteísta, porque é só Yahvé agora, não tem mais os outros deuses. Então, assim, quando eles viraram monoteístas, eles ficaram tentando esconder os deuses da Bíblia, assim, mudando a tradução para parecer que é tudo monoteísta, porque quando a gente lê na tradução em português, a gente só lê Senhor, 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 Deus, 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 e você falou aí que lá no hebraico está escrito o nome da deusa, Asherá. Só que você falou que no português não está escrito isso. Então, os tradutores da Bíblia, eles ficaram tentando esconder todos esses deuses aí, para parecer que desde o Gênesis é tudo monoteísta? Exatamente, você arrematou. O tradutor, ele não fica com a Bíblia. O tradutor fica com a doutrina. O tradutor da sociedade bíblica brasileira, inglesa, alemã, de qualquer lugar do mundo, ele vai ficar com a doutrina e não com a Bíblia. A Bíblia é o livro mais usurpado do mundo. A Bíblia é o livro mais usurpado do mundo. Os tradutores, eles mentem para os seus leitores. Os tradutores não falam a verdade. Os tradutores enganam. Entendeu? Então, o tradutor ele vai ficar com a doutrina. Bom, eu me deparo aqui com um texto. Está dizendo assim, 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 mas o que diz a doutrina? Não posso traduzir isso aqui. Imagina um irmão lendo Segundo Reis 20, 22. Segundo Reis 22, 20 a 22. Segundo Reis 22, acho que é Segundo Reis. Se não for Segundo Reis, é Primeiro Reis. É porque é tanta coisa na minha cabeça que eu acabo... tem até o vídeo aqui no canal. Salvo engano, é Segundo Reis, ou Primeiro Reis, capítulo 20, versículos 20 a 22. Imagina o crente lendo que o Espírito se apresenta diante de Yahvé e fala para Yahvé, eu vou lá matar Acabe para o senhor. Aí Yahvé pergunta, e como é que você vai matar Acabe para mim? O Espírito. Aí o Espírito, Rahuar,
responde para Yahvé: eu vou lá e vou colocar vários espíritos de engano na boca dos profetas de Judá e de Israel, para eles irem à guerra. E quando eles estiverem na guerra, eu vou desviar uma das flechas e vou fazê-la entrar na brecha da armadura de Acabe. Aí Yahvé bate palma: bravo, ô espírito bravo, você é o cara, você é o meu espírito preferido, você é demais. Estratégia fantástica. Aí imagina o crente lendo isso do jeito que eu estou traduzindo para você, que é do jeito que está escrito. Yahvé se exulta, Yahvé fica alegre. Yahvé, tá vendo como que Yahvé não é onipotente, onipresente, nem onisciente? A imagem que nós temos de um Deus onipotente, onisciente, onipresente é que faz assim, ó, estala o dedo, pá, eu caio duro no chão morto. Que é essa a ideia que o crente místico e mítico tem na cabeça. Que Deus estala o dedo por uma maldição, uma praga que ele joga em nós, ateus e agnósticos, e nós vamos cair no chão duro. É essa a ideia que o crente tem. No entanto, Yahvé quer matar Acabe e quer também matar Jezabel e nem dá conta. Fica perguntando para os funcionários dele: quem pode ir lá matar Acabe para mim? E aí tem até um vídeo aqui. O título do vídeo é O Espírito ou Um Espírito? Salvo engano, 1 Reis, capítulo 22, versículo 20 a 22. Leia o capítulo todo para você entender. Mas eu fiz um recorte ali só nesse assunto aqui. Então imagina o crente lendo aquilo ali do jeito que está no original. Aí ele chega na igreja para perguntar para o padre, para o pastor, para o ancião, para o dirigente: como é que é esse negócio aqui? Quem é esse O Espírito aqui? Quem é esse O Espírito aqui que se candidata para mentir e para matar os outros? Pastor, padre, ancião, dirigente, líder da célula. Entendeu, Gael? Então o tradutor vai mentir, ele vai colocar em algumas versões um espírito, e o tradutor mais sem vergonha de todos, mais salafrário, mais cafajete de todos, vai colocar e Satanás se oferece. Nem tem o termo chatano, porque nem era um chatano, porque chatano é uma categoria de espírito que trabalha para Yahvé. É um adversário, é um opositor. É alguém que Yahvé manda. Por exemplo, Asmodeus. Não está na Bíblia protestante, na Bíblia católica. Está lá no livro de Judite. Ele mata 7 maridos de uma mulher lá. Ele é um anjo que cuida de casamentos. Mas aí ele gostou de uma mulher, não quer ver ela casada com homem nenhum, porque ele está com ciúme dela. Ele mata 7 maridos dela. Depois eu vou contar essa história aqui direitinho. Ele é um funcionário de quem? De Yahvé. Ele não é um demônio, é um anjo. Na cultura aqui cristã ocidental. Não é um demônio, é um anjo que trabalha para Yahvé. Só que ele gostou da menina, Susana, quer ela, mas não pode, porque se ele ficar com ela, ele não pode entrar no céu. Aí ele se transforma em um Nefilim, ou seja, em um anjo caído. Nefilim não é gigante, tá? É um equívoco na tradução, também na interpretação. Então, imagina, Gael. Me responde aí, Gael. O que você acha? Você lendo o texto. E o Espírito se coloca diante de Yahvé e fala: eu vou lá matar Acabe para o Senhor, vou mentir na boca dos profetas, vou mandar ele para a guerra e vou desviar uma flecha para entrar na brecha da armadura dele. O que você acha? Quem é esse o Espírito? Fala aí para mim. Então, assim, o que eu sei da Bíblia, assim, como ele está fazendo algo mal, o que eu pensaria logo é que é um Satã, é um diabo, é isso que eu pensaria, assim. Porque ele está fazendo algo mal e a igreja ensina o quê? Que Deus só faz coisas boas. Então, se tem alguém fazendo mal, tem que ser o diabo. É isso que eu diria. Entendi. Então, eu vou te falar outro dado. Na Bíblia, quem é a pessoa mais perversa, o ser mais cruel, o maior assassino, genocida, estuprador, matador de criança, leia aí Números 30, 31, que você vai ver. Do 30 em diante, não, do 28 para frente, para ler. Lê lá que você vai ver o que ele faz com as criancinhas, com as mulheres virgens. Você vai ver quem que é ele. O pior ser da narrativa da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é Deus. Não é o diabo. O diabo é uma criação. Colocaram ele a partir do século II, da era cristã. Foi
um pai da igreja chamado Orígenes, que colocou ele dentro do cristianismo. Nem existia o diabo no cristianismo. Ele inventou, depois eu vou explicar isso tudo numa outra aula aqui. Entendeu? Então, quem é o ser mais perverso na Bíblia de capa a capa? É Yahvé. É o Deus judeu cristão. Não israelita cristão, mas judeu cristão. Que aí eles vão falar que também é israelita e tal, mas é porque quem volta para a terra, Israel é levado para a Síria. E os que não foram levados para a Síria fogem para o sul. E se mistura com os avrahamitas e com os judaítas. E aí depois esses sacerdotes, essa elite judaítica, cria a Torá. E explicando ali numa belíssima narrativa que já gerou inúmeros filmes e peças teatrais, querendo dizer para o povo que eles são um só povo, que eles são o mesmo, que eles são um só, que Judá é só uma tribo do povo de Israel. Então, o Rahuar, que aparece lá em 1 Reis 22, 20 para frente, no capítulo 22 inteiro, mas ele vai aparecer a partir do versículo 20. O Rahuar ali, se você olhar no contexto, vai dizer que os Bene Elohim, que são os anjos, um conversava um trem, outro conversava outra coisa, um falava uma coisa, outro falava outra coisa, e ninguém dava solução para como matar Acabe. Adivinha quem deu a solução? O Rahuar, o Espírito. E quem é o Espírito? Quem é o Rahuar, que sempre aparece no Antigo Testamento, que sempre aparece na Bíblia hebraica? Em 325, ele se transformou em Espírito Santo. Em 381, foi ratificado por votação, por voto. Virou o Espírito Santo no concílio de 381. Entendeu? Então, quem é o bonitão que vai mentir e que vai matar, que se coloca diante de Yahvé, é o Rahuá, o Espírito. De quem? De Yahvé. Os anjos não deram conta. Os Bene Elohim, cada um falava um trem, Yahvé não aceitou. E aí Yahvé, na sua onipotência, onipresença, onisciência, né? Ele mesmo, com o Espírito dele mesmo, teve a ideia. Né? Teve a ideia. Ou seja, o Espírito teve a ideia, né? Pensou, criou. Eu vou lá mentir na boca dos profetas e vou matar Acabe. Então, o ser mais sanguinário, mais genocida, mais maligno, é o Deus Yahvé, que os cristãos chamam aí de Deus Pai, e transformaram ele num Deus bonitinho, amoroso, gostosinho, chuchuzinho, tchutchuquinha. Entendeu, Gael? E aí eles vão fazer os malabarismos, que eu já te disse. Era questão de contexto, era época, era não sei o quê. Na verdade, Gael, nunca houve morte nenhuma de Acabe. Nunca houve genocídio nenhum de Jericó, de Seir, daquelas cidades lá. Nunca teve nada daquilo lá. Aquilo lá tudo é ficção, invenção, coisa de cabeça de sacerdote doido, tentando criar uma narrativa para construir ali um povo, a união de um povo, tentando criar a narrativa da união, do surgimento de um único povo, querendo convencer os israelitas e os avrahamitas e outros povos ali de Canaã, da Palestina, que era um povo só. Inclusive, não convenceu o povo da Palestina, por isso que tem briga até hoje. Beleza, Gael? Beleza. Tudo respondido? Sim, eu só tenho mais umas duas perguntas aqui. Eu achei muito interessante o Espírito ser o próprio Deus, porque lendo lá eu pensava que o Espírito era outro ser totalmente diferente de Yahvé, que chegou para se candidatar. Não pensava, não sabia não que era o mesmo. Não, mas ali naquele caso ali é um funcionário. É um funcionário. Mas aí a teologia vai falar que é o próprio Espírito de Yahvé, que é o próprio Espírito de Deus. Vão transformá-lo em Espírito Santo. Entendeu? É a teologia que vai dizer. Na narrativa é um dos funcionários de Yahvé. Só que ele não é um Bene Elohim. Ele não é um Mazikim. Ele não é um Mazik. Ele não é um Malar. Ele é o Espírito. Rahuá. Entendeu? Que aí alguns, na teologia, vão dizer que é o Espírito de Yahvé. O Espírito de Yahvé é um espírito, um funcionário que trabalha para Yahvé. É um funcionário dele, mas com essa categoria, o Espírito.
né? O sopro, o fôlego, né? De Yahvé. Aí a igreja, a doutrina cristã, que vai transformar em Espírito Santo. Ah, sim. E eu queria... a minha segunda pergunta, minha primeira pergunta aqui, ó, é assim, ó. Eu já ouvi você falando que os sacerdotes, eles se inspiraram no deus do zoroastrismo para transformar o Yahvé em um deus de amor e fizeram a fusão de vários deuses nele. E assim, quando você fala isso, parece que não é como se o escritor estivesse escrevendo uma história real que ele está vendo. É como se o escritor, ele criasse o Yahvé e controlasse ele na narrativa, ou seja, ali não é uma história real, é o que o escritor está fazendo. Ele criou Deus e está escrevendo para ele fazer isso aqui também. Tipo assim, é tudo de Deus. Aí, assim, se esse Yahvé não existe, assim, como você disse lá, que nunca houve morte nenhuma, porque é tudo ficção. Então, assim, as histórias do Antigo Testamento, os livros lá, também são mitos, porque se ele não existe, então não tem como as coisas que fizeram para ele fazer existirem também, como não tem dilúvio, não tem êxodo, não tem como ele fazer essas coisas se ele não existe. Então, tá certo isso? Certíssimo. É tudo o narrador, quem está escrevendo, que está controlando a narrativa. Quem está com a pena na mão está controlando a narrativa. Você já respondeu tudo. É exatamente isso. O escritor, a pessoa que está escrevendo, está lá em Jerusalém, sentado lá dentro de uma sala, estou colocando aqui por minha conta. O texto não fala isso, eu estou dizendo que ele não vai estar no meio do futuro, né? Não vai estar no meio do tempo, não vai estar no lixão, vai estar numa sala confortável, idealizando, criando. Ele tem especialização em mitólogo, ele é um mitólogo, então ele precisa conhecer os mitos locais, as lendas locais, as histórias pré-existentes. Ele pega ali alguma coisa que já existia da Torá, provavelmente já existia alguma coisa da Torá, alguns ensinamentos, algumas coisas pré-exílica, e aí no pós-exílio ele reescreve tudo, ele faz tudo, e ele vai controlar a narrativa de tudo. Então ele vai controlar e vai colocar do jeitinho que eles querem para poder pagar o imposto daqui um ano para o rei da Pérsia. É por isso que eles criaram a Torá. É por isso que eles criaram as narrativas que estão ali, de um povo único, de um povo só, de que o verdadeiro Deus não é El, que é o pai de Yahvé, mas que é Yahvé, que é o verdadeiro Deus, né? Uma narrativa de Josué que nem existiu, aquelas guerras lá, nunca aconteceu. Nenhuma guerra daquela lá aconteceu. Ou você acha que se tivesse acontecido qualquer coisa daquela lá, a história e a arqueologia não já tinha encontrado? Não já estava com tudo em mãos, né? Então ele está controlando a narrativa, inventando aquelas guerras, inventando aqueles milagres, inventando atravessar o Mar Vermelho, inventando tudo aquilo ali para convencer o povo, para jogar aquilo ali na mão do povo, para ler em praça pública, para ler no templo de Jerusalém. Por que eles vão proibir o culto do camponês? A história de Adão e Eva não tem nada a ver com o pecado original. Quem inventou o pecado original foi o cristianismo, foi a igreja, foram os concílios que inventaram que lá é pecado original. Não tem nada com o pecado original, foi Paulo. Ou melhor dizendo, né, foi um romano que se passa hora ou outra pelo apóstolo Paulo, provavelmente alguém de Roma, alguém próprio de Roma, alguém que conhece bem ali as primeiras comunidades, mas não conhece bem o judaísmo, não foi testemunho ocular de Jesus, nunca viu Jesus, e a personagem histórica mais salutar para estar por trás dos escritos de Paulo se chama Clemente de Roma. Ele pode ter inventado o apóstolo Paulo. Ele, Clemente de Roma, que inclusive é citado, hora ou outra, nos escritos de Paulo. Paulo mandando, dê um abraço, manda aí saudações a Clemente de Roma. É ele que está escrevendo, conforme os historiadores e parte da academia. Então tem alguém controlando a narrativa em Jerusalém para convencer o povo.
com aquele mito lá de Adão e Eva, não tem nada de pecado original, maçã não tem nada de pecado original. O mito de Adão e Eva está se referindo à deusa Nehushtan, que é uma das deusas do panteão cananeu, do panteão ugarítico, que hoje nós não tratamos do panteão cananeu nem ugarítico. Nós tratamos só da família de Elo, onde Elo é o verdadeiro Deus de Israel e Yahvé é o Deus de Judá, e não de Israel. Mas vai se tornar o Deus tanto de Israel quanto de Judá no pós-exílio, porque vão se misturar todos os povos, vão ser um povo só. E aí, eles criam aquela narrativa de Adão e Eva. O que a serpente é? É uma deusa, é uma das, provavelmente, filhas de Elo, ou uma das deusas do panteão ugarítico, Nehushtan, a deusa serpente, que vai aparecer na Bíblia como serafim, em português, dizendo que é um anjo. Não é um anjo. A palavra saraf, em hebraico, é naja, é serpente alada, é uma naja, corpo de gente, mas a cabeça de naja, e com as asas ela voa. É uma baita de uma naja, é Nehushtan, a deusa da cura, a deusa que Moisés levanta no deserto, a serpente que Moisés levantou no deserto para o povo ser curado. É a deusa da saúde, provavelmente uma das deusas ali da família, do panteão de Elo, né? Filhas ali de Elo com Asherá, irmã provavelmente de Yahvé. Eu não trouxe aqui na minha pesquisa sobre Nehushtan, mas a serpente na cultura hebraica, ela indica vida, fertilidade, casamento, cura, prosperidade, indica um monte de coisa. Então, como o camponês adorava Nehushtan, eles criaram a historinha de Adão e Eva, que é uma historinha compilada, ressignificada da mitologia persa, babilônica. Se você for atrás, você vai achar essa história lá nos escritos babilônicos também. Nos livros sagrados da Babilônia, tem uma historinha parecida com essa lá. Vão trocar as personagens, vão trocar o propósito, vão trocar a narrativa, mas a inspiração é lá no mito babilônico. E aí vão colocar eles dentro de um jardim, cultivando esse jardim, que é o camponês, cultivando a lavoura, e vão botar Nehushtan, uma deusa do panteão cananeu, estrangeira, provavelmente de outra nação, de outro povo, e não de Judá, e nem de Israel, entendeu? Mas é do panteão ugarítico, é do panteão cananeu. Vão colocar ela ali falando o quê? O que foi que Yahvé falou? Se vocês comerem do fruto do que é bom e do que é mal, não do bem e do mal, é do que é bom. Tradutor mentiu novamente para você, traduzindo como bem e mal. Não é bem e mal, é do que é bom e do que é mal, né? Do que causa desgraças. Ele falou que você vai morrer? Mentira, você vai abrir os olhos, você vai ter conhecimento. Isso é o quê? É a crítica do sacerdote popular, do sacerdote do povo, criticando o templo de Jerusalém. Aí esse documento, essa história oral, corre de boca em boca, chega no templo de Jerusalém. O que o templo de Jerusalém faz? Pega essa história oral e faz uma narrativa escrita, colocando ali, né, como se fosse, se a serpente, que a mulher e o homem tivessem pecado contra Yahvé, mas na verdade não pecou contra Yahvé, está pecando contra os sacerdotes, contra o culto central, contra o templo de Jerusalém. Os cristãos não sabem disso, eles não estudam esse tipo de coisa. Aí eles vão fazer malabarismos, inventar que ali é Satanás que entra na serpente e que vai enganar o homem para poder derrubar o homem. Aí o pecado entrou no mundo por um homem, mas também por um homem o pecado saiu do mundo. O primeiro Adão matou o homem, o segundo Adão deu vida ao homem. Quem é que está fazendo isso? Clemente de Roma, se passando por Paulo, né? E a doutrina cristã vai aderir a isso aí. Beleza, Gael? Tem mais alguma coisa ou podemos encerrar? Sim, só uma última pergunta rápida aqui, ó. Tá. Assim, ó, todos os crentes protestantes ou católicos, todos acreditam no Yahvé. Só que nenhum deles acredita no El, em Baal, Asherá, em todos os outros deuses. Então, para Yahvé existir,
todos esses deuses têm que existir também, né? Então, se ele acredita no Yahvé, ele também tem que acreditar nos outros. Aí, tá certo isso? Bom, ninguém tem que acreditar em nada, ninguém tem que acreditar em ninguém. No entanto, 99,99% dos cristãos nem sabem que Yahvé é o Deus dos cristãos. Eles sabem Deus Pai, porque eles não conhecem o judaísmo, eles não conhecem a Bíblia hebraica, eles não conhecem a história crítica da Bíblia. 99,99% dos cristãos, não importa se é espírita, católico, evangélico, sabatista, não sabatista, usa véu, não usa véu, não importa. 99,99% nem sabem que existe um elo, que é o pai de Yahvé. Nem sabe que Yahvé tem uma mãe chamada Asherá, que depois vai virar a sua esposa, por causa do mito, né, de Édipo. Depois você dá uma lida no mito de Édipo, aí para você entender o que é. Vou também dar aula aqui de filosofia. Vou falar sobre os mitos todos da Grécia aqui também, tá bom? Mais para frente. Então, o que acontece? A maioria dos cristãos, eles não tem que acreditar em nada, não tem que acreditar em ninguém. Se tiver um cristão na live assistindo, ou assistir depois, e compreender que aqui é um ensino da história, da arqueologia, da teologia liberal, e ele entender que nós somos honestos e sérios, estamos falando a verdade, e ele for atrás de documentos, atrás de informações, e se informar, e chegar à conclusão de que o que foi ensinado aqui hoje é verdade, que o Deus dos cristãos é esse daqui, olha, esse touro aí com esse chifrão, ou esse outro daqui, ó, que é a mesma coisa, um touro também com muito chifre, com uma rolona bem grandona, um pintão bem grandão. Se ele entender que esse aqui é o Deus do cristianismo e entender que ele foi enganado a vida inteira, aí ele pode acreditar ou não na história, na arqueologia. Porque o cristianismo, ele mata Yahvé. Ainda tem alguns grupos chamando ele de Jeová. As TJs chamam de Jeová e alguns pentecostais ainda falam ainda. Ah, Jeová, Jirei, Jeová não sei o que, Jeová Rafá, Jeová isso, aquilo, outro. O nome Jeová não existe mais na teologia cristã desde 1962, no Segundo Concílio Vaticano, mas os crentes nem sabem disso. A maioria nem sabe disso, entendeu? Então, o que acontece? Ninguém é obrigado a acreditar em nada, viu, Gael? Ninguém é obrigado a acreditar em nada, mas ele pode buscar conhecimento, entendimento e aprender que o Deus dele é tão mito quanto Tupã, é tão mito quanto Zeus, é tão mito quanto Júpiter. Beleza, galera? Consegui responder ou esqueci alguma coisa? Conseguiu, sim. Isso foi tudo. Professor, eu admiro bastante, assim, o conhecimento que você tem da Bíblia, você, o Oswaldo, Angela Natel. Eu gosto muito de assistir as aulas de histórias que vocês dão, aprender com vocês, porque são perguntas que eu tenho e eu não encontro resposta para elas em lugar nenhum, só você que pode responder. Então, muito obrigado por isso. Essa aqui foi uma das melhores lives que você já fez. Eu gosto bastante de vir aqui participar, então, muito obrigado mesmo. Eu quem agradeço você, Gael, e amanhã às 4 horas nós temos outra. Nós vamos amanhã às 4 horas encerrar a temática do que nós estamos falando sobre se Jesus, presta atenção, se Jesus ressuscitou ou não, se a ressurreição é mito ou não. Nós já demos aí 2 aulas, quem não assistiu está aí no canal as aulas. Amanhã a gente vai fazer a live para encerrar, porque senão nós vamos fazer umas 20 aulas, e aí o povo parece que vai perdendo o interesse pelo assunto. Então nós vamos fazer uma live bem grande amanhã, como essa aqui, de 2 horas e meia já, 2 horas e 42 minutos, quase 3 horas de live, para a gente esgotar o assunto sobre a ressurreição de Jesus. Então, Gael, para a gente encerrar, meu querido, obrigado. Muito, 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 muito agradecido de coração que você receba o melhor na sua vida, de tudo quanto for bem e justiça que você busca, que você e sua família sejam muito, 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 muitos mesmo abençoados, tá bom? Lembrando que eu não sou ateu, eu sou agnóstico, né? Lembrando também que, só para a gente finalizar aí, ninguém é obrigado a acreditar em nada. Mas se um cristão entrar aqui na live, assistir a live, pesquisar e entender que Yahvé nem de Israel é um Deus estrangeiro, entendeu, galera? É estrangeiro, é de Judá.
Porque Judá é uma nação, Israel é outra. Não são as mesmas nações, não é o mesmo povo. Yahvé é filho de El, o Deus de Israel, mas não é Deus em Israel. Em primeiro momento, ele é um dos deuses do Israel politeísta. Depois ele se torna um dos deuses do Israel enoteísta. E depois ele se torna o Deus principal, matando todos os deuses, extinguindo todos os deuses e se tornando o Deus principal de Judá e, consequentemente, de Israel, que migrou do norte, fugindo do rei da Assíria, do cativeiro assírio, fugiu para o sul, se refugiou em Judá e se juntou e misturou com o povo ali, virou um povo só. E hoje se chama, né, no estado atual, se chama Israel, deveria se chamar Judá e não Israel, mas estamos juntos aí. A Júlia diz assim: obrigado a todos que assistiram a live, por gentileza, deixem o like e comentem, né? Deixa o like aí, comenta, pessoal. Quem puder se tornar membro, eu agradeço. Ajude esse canal, ajude esse projeto, tá bom? A gente poderia estar desenvolvendo várias outras coisas, mas estamos aqui trabalhando, passando para frente, transformando o YouTube em um curso, em uma sala de aula, para ensinar, para levar conhecimento para quem tem interesse, para quem quer. Gael, um abraço, beleza? Fechou? Beleza. Eu também desejo tudo de bom para você, saúde, para sua esposa também, melhoras aí, tá bom? Essas foi todas as minhas perguntas. Muito obrigado de novo. E isso é tudo. Valeu, Gael. Valeu, Júlia Petri, por moderar mais uma vez. Te agradeço demais de coração, Júlia. Né? Se existir algum Deus, eu não sei se existe, mas se existir, eu não posso provar que não exista, nem posso provar que exista. Se existir, não é o da Bíblia, tá bom? Que Deus lhe pague. Que Deus lhe pague, que a espiritualidade lhe abençoe aí, lhe ajude, porque a Júlia, ela é crente, ela acredita, né, na espiritualidade, e acredito que ela acredita também em alguma divindade. Então, se existir alguma divindade, ele teria que explicar para a gente porque deixa a gente sofrer tanto e não nos ajuda, né? Não faz nada por nós, não socorre nós, deixa as guerras, fome, pandemia, tanta coisa, tantas desgraças, tantas dificuldades, né? Teria que se explicar. Por isso eu acredito que não existe Deus algum, nem da Bíblia, nem fora da Bíblia, nem em lugar nenhum. Então, assim, da Bíblia nenhuma chance. Trouxe aqui, hoje, quem é o Deus da Bíblia. Obrigado, Júlia. Muito obrigado, minha querida. Quando puder, suba uma hora também na live, participe ao vivo, tá bom? Suba também aí. Gael, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. Fui. Aquele abraço. Valeu, galera!